outras vezes não conseguimos, né? Faltou sempre alguma coisa, e hoje quis Deus que isso acontecesse e vai acontecer. O que é? A história da comunidade, né, sendo contada. Claro que alguns detalhes a gente não dá para contar, mas a maioria das coisas nós vamos passar para vocês, como surgiu, né, como aconteceu, e uns detalhes que só quem passou pode realmente contar isso para vocês. E como o André falou, tem algumas perguntas, pode ficarem à vontade, tá certo? Para perguntar nesse âmbito de... Vocês poderiam se apresentar primeiro para a gente saber, né? Eu vou apresentar agora. Começou a jornada de vocês na comunidade. Certo. Qual foram as inspirações? Então, para poder fazer isso, né, a Tia Rosália vai começar. Né, não é à toa que o nome dela é Tia Rosália, ela criou uma marca registrada, né? Hoje ninguém consegue chamar ela de Maria do Rosário Ramos, né, a não ser Tia Rosália. Aqui nessa paróquia eu acho que ninguém sabe nem o nome dela completo, mas Tia Rosália todo mundo sabe quem é. Ela vai se apresentar para vocês e daí por diante Deus toma conta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Bom dia a todos. Bom dia. Meninos e meninas, que coisa linda. Só são esses, André? Não. Ou faltou algum? Tem mais. Alguns estão na consagração, outros estão nos apóstolos hoje. Ah, tão bom que tivesse todos, né? Mas não tem problema não. Se precisar outro dia, outro... Mas são mais de 20, viu, a turma? São? Glória a Deus, que bom. De início já está com mais de 20 horas, daquele dia tem 50. Em nome de Jesus. Glória. Ô glória, tapado em glória. Pois é, gente. Sou eu que é escolhida para começar. Claro, que foi usada por Deus, né? Essa pobre, coitada, miserável, pobre, que não sabia de nada. Deus me usou naquele tempo, há 40 anos, há 42 anos, né? 1983 foi o ano que Deus me inquietou ardentemente para me fundar um grupo de oração aqui na paróquia de São Pedro, São Paulo. Eu já sabia o que era grupo de oração? Sim, sabia, porque eu participava. Eu participava do grupo de oração lá na igreja de São Bernardo. Vocês conhecem a igreja de São Bernardo? Algum de vocês? É no centro da matriz, de Fortaleza, no centro da cidade. Na rua Senador Pompeu, com a Pedro Pereira, bem da esquina. Acho que é a igreja mais antiga daqui. E aqui de Fortaleza. E um certo dia, eu não participava de nada, só participava da missa. Unicamente ia para a missa, dia de domingo. Nessa época eu morava no centro da cidade, na Avenida... Não, na Avenida Imperador, a outra. Tristão Gonçalves. Eu morava numa casa que tinha um beco assim largo, tinha 3 casas lá dentro. Eu morava numa casa que tinha um muro, do outro lado era a igreja São Benedito. Vocês conhecem a igreja São Benedito? Uma das igrejas fortes daqui de Fortaleza. Os padres sacramentinos. Isso. E ali era a minha paróquia. Eu morava ali em cima. Mas eu só ia para a missa dia e domingo. Não ia outra hora. Um certo dia, umas amigas minhas foram na minha casa e levaram o Novo Testamento. Vocês sabem o que é o Novo Testamento, né? A Bíblia dizia que é só o Novo Testamento, não é a Bíblia completa. Só o Novo Testamento. Até ali eu nunca tinha pego numa Bíblia. Nunca tinha pego no livro de oração, numa Bíblia nenhuma. E nesse dia, minhas amigas Helena e Nedes foram me visitar, porque era meu aniversário. E me levaram de presente um Novo Testamento. Olha as coisas como é. Deus como começa. Começa assim, bem
por longe para chegar. Se prepare, viu? Que se ele quiser uma obra grande de vocês, ele vai fazer. Ele está começando já. Fique com medo não, é bom, viu? Pois bem, me levaram naquele Novo Testamento, eu agradeci tudo, olhei, achei bonitinho tudo. E nesse dia, elas me falaram do seminário de vida no Espírito Santo, que elas faziam parte de um grupo lá do Montes, na igreja do Montes. E elas falaram muito do seminário de vida no Espírito Santo, que a gente fazia durante 9 semanas, naquele tempo era só 9 semanas, né? De 9 semanas, e no final tinha o batismo no Espírito Santo. E elas tinham recebido o Espírito Santo, estavam cheias da graça. E por isso elas estavam transmitindo para todo mundo. E eu achei aquilo tão importante, tão forte. Eu fui tocada naquela hora que aquelas meninas disseram aquela verdade para mim. Aí eu perguntei, e onde é que tem esse grupo de oração, onde é que a gente encontra? Ela disse, procura aqui na cidade, que no centro, que eu acho que tem. Ela até disseram, se eu não me engano, na igreja de São Bernardo tem um grupo de oração, que elas participavam lá no Montes. Aí na mesma semana eu procurei na cidade, eu morava lá pertinho. Eu fui até no São Bernardo e perguntei lá as pessoas que trabalhavam, e ela disse, aqui tem um grupo de oração. Dia de, se eu não me engano, era quinta-feira à tarde. Aí eu fui, digo. A gente botou nessa época aí? Eu tinha uns 40 e pouco. Tinha menos, né? Eu cheguei a 40. Era? Então eu tinha menos de 40. A senhora tem quanto hoje, hein? Hoje 43. 83. Desculpa, né? A gente errar mano. Tem 83, quer dizer que está com 40. É 43, né? Exatamente quando começou. Pois bem. E nessa mesma semana eu procurei saber e me disseram que tinha. Aí eu comecei, me disseram que era tal dia, parece que era quinta-feira à tarde. E eu morava ali pertinho e fui. Comecei a participar. Passei um ano participando desse grupo que tinha lá, grupo Nossa Senhora de Fátima. E gostei, fiquei, e depois eu fui para outro grupo, de lá saí, fui para o grupo que tinha no... Não, lá eu fiz o seminário. O primeiro seminário que eles fizeram, que esse grupo fez, foi lá. E eu fiz o seminário. Depois do seminário, eles abriram um grupo, esse mesmo pessoal que usava lá, que fazia lá, abriram um Bom Pastor. Onde é o Bom Pastor? Alguém conhece? De trás do Liceu. Por trás do Liceu de Fortaleza tem um grupo, uma comunidade Bom Pastor, de irmãs. Lá era grande, um espaço muito grande. Aí eles fundaram um grupo lá, levaram um grupo para lá, depois do seminário. E eu comecei a participar do Bom Pastor. Já tinha feito seminário com eles, fiquei. E lá eles fizeram outro seminário. Nesse seminário que eles fizeram lá, eu já fui serva do seminário de lá. E a minha não, eu fiz o seminário, eu fiz lá, no Bom Pastor. Era o grupo da São Bernardo que fez lá. Eu fui e fiz o seminário. No dia do seminário, faz o cenáculo, né? Eu fui para o meu cenáculo. A minha coordenadora do meu cenáculo era a dona Raimundinha. Aí eu me interessava tanto, eu estava tão interessada, com tanta vontade de me aprofundar na igreja, nas coisas da igreja, que eu perguntava muito, e os outros perguntavam, e a dona Raimundinha muitas vezes não sabia, me perguntavam, porque quando a gente começa assim, a gente lê a Bíblia. O Novo Testamento foi lido de ponta a rabo e ponta, como diz, né? Ponta e rabo. Li, muito bem, eu já estava entendendo muita coisa. Aí o pessoal, a dona Raimundinha disse, essa criatura era para ser a serva, não ser serva dela. Eu perguntava as coisas muitas vezes, ela não sabia. Aí ela saía, deixava eu com a turma, eu que tomava conta da turma mais. E assim fomos. Quando terminou o seminário, aí nós fomos para a igreja do Rosário. Formamos um grupo lá, eles abriram um grupo na igreja do Rosário. E eu fiquei na igreja do Rosário por muito tempo, era noite, lá já era noite. Fiquei e prestava muita atenção às pregações,
o louvor, tudo me interessava muito. E depois, quando eu saía de lá, eu ficava me perguntando, o que é que eu estou fazendo? Ninguém me chamou para fazer nada. Eu estou naquele grupo, eu já tinha sido serva no outro, já sabia mais ou menos alguma coisa aí. Ficava me perguntando, para que Deus me queria ali? Não sei se essa pergunta já chegou em vocês. Não, ainda não, mas vai chegar. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas era muito bom. Todo sábado eu ia, todo sábado eu ia. E naquela época, a renovação carismática, hoje não tem mais isso, mas tinha. Todo, ou era o primeiro, ou era o último domingo do mês, tinha a missa da renovação carismática em igrejas diferentes. Nunca era na mesma igreja. Era nas igrejas diferentes. Cada mês, lembra disso? Um certo dia, eu estava vindo lá da catedral, uma missa da renovação carismática, que era sempre meio-dia. Aí eu vinha no ônibus com um amigo meu, o Farias. Ele era da renovação também. E a gente vinha e eu contei para ele, conversando com ele no ônibus, contando para ele a inquietação que eu estava tendo ultimamente. Não sabia o que era que Deus queria para mim. Porque eu estava assim inquieta naquele grupo, sem fazer nada, bem dizer, só ir para o louvor e pronto. Por isso que a gente tem que botar o povo para trabalhar. Porque se ficar só no louvor, a pessoa acha que não... Só um parênteses. Renovação carismática. O que é que ela foi, o que ela significou e o que ela é a igreja hoje? Renovação carismática católica é um sopro do Espírito Santo na igreja. Não que a igreja não tenha sido fundada pelo Espírito Santo, mas a renovação carismática surgiu após 6 jovens nos Estados Unidos tiveram experiência com o Espírito Santo numa capela que tinha lá. A partir daí, eles saíram espalhando essa boa notícia do Espírito Santo. Aí começou a renovação carismática católica. Quer dizer, é um sopro do Espírito Santo que veio para renovar a igreja. É isso ou não, gente? Quer explicar com outras palavras? Não, quando for, nós vamos começar a oficina de dons com vocês, aí inicia com a história da renovação carismática, todinha, tá certo? De onde surgiu, quem inventou, tá certo? Então, isso aí nós vamos falar quando começar a oficina de dons, né? Logo nós vamos iniciar esse trabalho com vocês, e vai ser contada a história da renovação carismática todinha, e o que ela representa até hoje para a igreja, tá certo? Então, nós vamos chegar lá, vai ser uma palestra só sobre a renovação carismática, ok? Eu puxei porque a maioria aqui não sabe Pois é. o que é a renovação. Então, vocês estão percebendo que a comunidade está nascendo da renovação carismática, né? Vocês perceberam, né? Que ela fez o seminário, que ela agora está inquieta. Daqui a pouco nós vamos dar uma paradinha para a gente merendar e vai voltar novamente, mas continue. É isso aí, a renovação carismática é isso. Mas, como os alunos, vocês vão se aprofundar nisso, tá bom, gente? Não se preocupe não, que vocês vão chegar lá. Por enquanto, é como surgiu a comunidade. Um grupo de oração, Jeff, que não era comunidade, era apenas um grupo de oração. Esse grupo ele começou onde? Vou dizer. Tá chegando lá. Jeff, o grupo de oração Jeff. O que é Jeff? Grupo de edificadores e renovadores da fé. Já renovou a fé de muitos e milhares de pessoas que já passou por esse grupo. Não foi à toa que Deus nos deu esse nome, do Jeff, que ainda hoje existe, que é aquele grupo aberto aqui. É o Jeff. Nunca se acabou. Porque o que é de Deus não se acaba assim da noite para o dia. Viu? Então, o que foi que você falou aí, André? É onde surgiu, começou. O grupo, né? É que a senhora estava na parte de inquietação, né? Foi. Começou a inquietação, como eu já falei, e o Farias me disse, nesse dia eu conversando com ele, onde eu tinha deixado ele ali, né? No Farias. O Farias disse, criatura, se tu está com essa inquietação, é Deus te chamando para fazer alguma coisa. Abre um grupo de oração lá na tua paróquia. Não é isso não que ele quer? Eu digo, mas eu não sei como. Eu já sabia até o que era. Era para mim fundar um grupo de oração aqui na paróquia São Pedro de São Paulo.
A inquietação durou um bocado de mês. E nesse dia, o Farias, até eu costumo dizer, que o chamado foi de Deus, mas o pontapé, o empurrão foi o Farias que me deu. Farias dizia: criatura, tu quer mais o quê? Deus já te disse o que é, tu sabe fazer, por que tu não faz? Abre um grupo de oração, criatura, vai lá. Se não quiser, eu te ajudo nos primeiros dias. Eu digo: quero sim. Se é isso que Deus quer, eu também quero. Vamos lá. Aí, nesse ano de 1983, eu morava aqui na Rosinha Sampaio, nesse quarteirão ali. E incrível que pareça, Deus trouxe a sede dele para a rua onde ele começou. Aí eu fiz na sala da minha casa. Minha casa tinha uma sala grande e o primeiro grupo aconteceu lá. Convidei as pessoas, os vizinhos, foram mais ou menos 10 pessoas. Não sei se foi mais ou menos, mas mais ou menos 10 pessoas participaram do primeiro grupo de oração que chegou à comunidade. Aí todo mundo gostou, a gente rezou o terço primeiro, como a gente ainda hoje faz, né? Rezamos o terço, depois nós louvamos, o pessoal ficava tudo assim, abismado. Nunca tinha se visto cantar, levantar as mãos, bater palma. Isso aí ninguém sabia aqui, ninguém viu. Aí eles fizeram, eu ensinei, falei como era, e todo mundo gostou. Cantou, bateu palma e tudo. Depois preguei a palavra, depois do canto, do louvor, preguei a palavra que tinha no Novo Testamento, né? Li e preguei a palavra para eles, e todo mundo ficou muito feliz, saíram felizes. E já deixamos a outra marcada para outro dia. Se eu não me engano, era quarta-feira o dia. E assim nós fizemos, talvez um mês, ou 2 meses, não, acho que não chegou nem 2 meses, na minha casa. Mas aí não comportou mais. Cada um ia convidando uma pessoa, 2, e a sala ficou pequena. Foi quando eu me dirigi ao Padre Teodoro. Quem é que conheceu o Padre Teodoro aqui? Nenhum de vocês. O fundador da paróquia São Pedro de São Paulo. Ele fundou a paróquia todinha. Padre Teodoro. Ele era da Holanda. Ele era holandês. Gente, esse padre era tão interessante. Na época eu jogava bola no meio da rua. Ele tinha um respeito, todo mundo tinha um respeito enorme por ele. Independente de andar na igreja ou de não andar na igreja. A gente estava jogando bola no meio da rua, ele passava de bicicleta, todo de pretão, né, vestido de padre mesmo. Né, ele impunha respeito. Ele ia passando, quando a gente via de longe, já parava a bola, todo mundo dava a benção ao padre. Não passava jogando bola de jeito nenhum. Quando ele vinha, todo mundo parava, ele abençoava todo mundo e passava na rua, sabe? Era um padre de muito respeito, um padre que fundou essa paróquia todinha, até o Antônio Bezerra, onde ele, no seminário, onde ele atuava. Jardim Iracema, Padre Andrade, tudo foi. Nunca quis carro. Nunca quis. Só andava de bicicleta na areia, porque isso aqui não tinha calçamento não, era areia. E ele andava por todo canto, viu? Era um padre realmente, não que nos outros não seja, mas era um padre de verdade. Um padre que impunha respeito e todo mundo respeitava. As crianças, ele pegava assim a mão, dava uma palmadinha. Quando dava um bombonzinho, dava uma sacolinha cheia de bombom e dava para as crianças. Toda criança gostava dele, corriam atrás dele. Bença, Padre Teodoro, bença, Padre Teodoro. E ele parava a bicicletinha e dava um bombonzinho, dava uma palmadinha na mão de cada um e eles iam embora. Isso aí era característica dele. Nosso fundador. Por isso o nome da rua, por isso o nome da rua é o nome dele. Rua Padre Teodoro. Depois de muito tempo que ele morreu, aí graças a Deus que era o Walt Disney. Ninguém chamava, era Walter Disney. Era. Aí mudaram, graças a Deus, pro nome dele. Rua Padre Teodoro, que é a rua que eu moro. Com muito gosto. Pois bem, aí depois desse grupo era no salão. Não, eu pedi o padre. Foi, quando eu vim de casa, não coube mais, aí eu fui pedir um salão, irmã Alice. Pedi a ele. Ele disse, pode ficar, gente, se é para evangelizar, pode usar o salão. O salão Irmã Alice é onde é a secretaria hoje. Ali na porta da secretaria, era a portinha do salão. Pode entrar e sentar, sejam bem-vindos. Viu? Pedi a ele e também ao padre José Santana, que era o vigário nesse tempo. O padre Teodoro era o pároco,
foi o fundador e pároco na época, e o padre José Santana era um vigário. Ele era bem novo, já tinha sido indicado pelo padre Teodoro, foi para o seminário, se tornou padre e hoje estava ajudando ele nessa época. E todos dois abriram as portas, escancararam as portas para o grupo GEF, grupo de oração GEF. E nós fomos para o salão. Ficamos um bom tempo lá no salão Irmã Alice. Irmã Alice, para quem não conhece, era uma irmã que tinha o clube de mães aqui, ela quem tomava conta, ela morava no Padre Andrade. Mas ela vinha para cá uma vez por semana e fez o clube de mães, e as mães tudo eram orientadas, e ela trazia coisas, pessoas para fazer roupinha para as crianças, para recém-nascido e tudo. Era uma irmã muito ativa, muito trabalhadora, irmã Alice. Ela morava no Padre Andrade, mas não fazia falta aqui. Por isso que o salão era Irmã Alice. Botaram o nome dela. Tudo tem um porquê, gente. Então, gente, aí, quando eu falei com eles dois, tanto com o vigário, com o pároco como o vigário, escancararam as portas para nós. Aí nós viemos, ficamos no salão Irmã Alice um tempo, depois não coube mais. Você vê, as coisas de Deus vai andando, vai aumentando e vai crescendo. Quando não comportou mais, o salão era pequeno, via gente de muito longe. Lembro tanto de um rapaz que soube desse grupo de oração aqui, ele morava lá pro lado da praia de Iracema. Eu não me lembro o nome dele, era um rapaz alto, moreno, muito jovem, e ele veio conhecer esse grupo porque soube por lá, não sei como. Ele também não ia nem para as reuniões, mas veio, gostou muito e espalhou por lá. E outra vez vieram outras pessoas do lado de lá. Era só o único grupo que tinha aqui. Tinha um no Jardim Iracema também, fundado pelo senhor lá que já faleceu há muito tempo também. Então, o grupo ficou grande, cresceu, não coube mais no salão. Aí pedi o padre para ir para a igreja. O padre José Santana, que era o vigário desse tempo. O padre, ele, acho que ele já estava aqui, né, o padre? Estava mais ou menos. Não, ele só foi depois da morte do pai Santana. Não, foi ele. Foi não? Ele foi antes, né? Então pronto. Então, ele foi debilitada e teve que ir para lá. Pedi o padre Zé Santana, nós ficamos na igreja, e aí o grupo foi crescendo. Teve época, a igreja não era aquele tamanho não, era bem menor, mas não era pequenininha também. Teve época que a igreja estava lotada, está aqui quem sabe. Primeiro seminário que nós fizemos aí, foi, esse acho que não estava não, eu pedi a ajuda da comunidade que eu participava lá no centro, da CODE. Pedi e vieram os servos de lá, porque nessa época ninguém tinha servo, ninguém tinha feito seminário, ninguém sabia ainda bem. Eu já sabia o que era o seminário e tudo, mas eu não podia fazer só. Pedi auxílio deles, do pessoal da CODE. Aí eles vieram, trouxeram os servos, nós fizemos o seminário, foi um seminário muito bom, muita gente. Só que quando terminou o seminário, ele, o coordenador de lá, o fundador de lá, que era o Gilmar, queria levar o grupo todo para lá, para a CODE, para a comunidade dele. Eu disse, não senhor, o povo daqui é daqui. E eu vou fechar o grupo, vou fechar o grupo e eles vão se aprofundar aqui. Aí eu chamava pessoas de fora para vir da formação e assim o grupo foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo e fizemos vários seminários. Já no segundo seminário o Lúcio já estava comigo. Diz, Lúcio, quando foi que tu entrou? Em 91, a gente foi chamado também para a comunidade, para a paróquia São Pedro de São Paulo. Eu fiz seminário, passei a minha experiência todinha, como vocês já sabem. E eu fui chamado por Deus para vir para a paróquia São Pedro de São Paulo. Só que era complicado, porque não tinha nada, né? Assim, tinha um grupo, mas não tinha estrutura, não tinha... E a gente foi... Eu fiz uma visita à tia Rosália, com muito medo, com muito respeito, né? Na época que o negócio era complicado. Então eu, uma tarde, cheguei lá na casa dela e pedi, disse que queria fazer parte do grupo GEF na época, né? E eram duas coisas que era complicado. Primeiro era mais mulher, né, Rosália? Era a maioria mulher, só tinha um Pedro de homem, o resto era tudo mulher. E para me meter no meio daquela rua de mulher, eu morrendo de vergonha, né? E olhava com camisa rosa, com uma clave de sol. Você sabe o que é clave de sol? Aquele negócio da música bem grandão, aqui assim, bem grandão, e o nome Jeff aqui, bem grandão. Camisa rosa choque, então para mim já não dava, né?
Já não dava a cor da luz. Mas beleza. Conversamos nessa época e eu disse para ela, olha, eu fui muito honesto e muito sério com ela. Eu disse, eu quero entrar no grupo, mas eu vim para tentar mudar alguma coisa. Não vai ficar do mesmo jeito. Ela meu filho, Eu disse, eu tenho sede de mudança, Deus coloca muito no meu coração mudanças e eu venho para fazer isso. Você aceita, meu filho, seja bem-vindo. Né? E mais ou menos em 91, isso aconteceu. E de lá para cá, a gente começou a fazer um trabalho muito bonito, porque, como eu falei naquela outra vez, jovem atrai jovem, né? Não que lá não tivesse jovem, mas era muito fechado, as pessoas olhavam e sentiam aquele receio. E a blusinha foi desaparecendo, né? A blusinha foi desaparecendo e chegando mais homem, graças a Deus, e foi quebrando aquele preconceito, aquele negócio, e a partir daí a gente começou um trabalho que a igreja, na quarta-feira, beleza, era ótimo, mas tinha um grupo fechado que a gente precisava formar as pessoas para esclarecer melhor, fazer oficina de dons e formar ministérios, e nós não tínhamos esse espaço. E na nossa loucura, né, que Deus, gente, seguir a Deus é uma aventura enorme que vocês não têm ideia, porque a gente começa e não sabe onde é que vai dar. Seguir a Deus é a maior aventura que existe. Então, a gente conversando, não tinha espaço, a gente ia para o Arnoldo um dia, aí chegava lá, se reunia, no outro dia o homem não dava a chave, aí ficava no meio da rua, e eu digo, Rosário, vou acabar com isso. Vamos alugar um local pra gente, alugar um local, vamos alugar um local, uma casinha, alugar. Aí conversamos com o padre, né? Conversamos com o padre, sem nenhum real no bolso, não tinha R$1, só na fé mesmo. Vamos alugar uma casa, vamos. E nós alugamos a primeira casa, conversamos com o padre disse, vocês estão doidos, você tem R$1 para alugar a casa, pode alugar, que não vai dar certo mesmo. Já foi contando com isso, não foi? Não vai dar certo. E alugamos a primeira casa. A primeira casa foi... Não tem a casa da tia Rosário? Não tem? Do lado de cá, onde é o depósito hoje. Aquele depósitozinho que abriu agora? Pronto, ali fala a nossa primeira casinha, foi ali. O primeiro morador fui eu. Eu disse, alugar a casa, eu vou morar. E eu vim morar. Então, a gente alugou aquela casinha, era pequena, olha. Aí quando chegamos lá, com 3 meses, não cabia mais ninguém. Começou a chegar gente, não cabia mais. Aí que vai outra loucura. Eu e a Rosália, a gente foi jantar na casa da tia Rosália, eu jantava lá, ia passando, tem aquela casa de cima que tem um negócio lá de eletrônico, na outra esquina. Aí, naquela lá, aí tinha em cima, aluga-se. Só que era surreal, para nós já pagava 300 e pouco, era o quê? Quase 500, então era surreal. Como é que vocês pagaram? Deus. Vamos já chegar lá. Então, o que acontece? Vamos já começar a aula do aperreio, viu? Aí, o que acontece? Quando a Rosália olhou para cima, tá aqui a casa, vamos alugar essa casa. Eu, como é? Vamos alugar essa casa. Eu tinha Rosália, pelo amor de Deus, essa tá certo. Hoje, amanhã eu ligo para a mulher. Aí ligou para a mulher e fizemos uma feijoada, um big de uma feijoada, convidamos gatos e cachorros, todo mundo, e vendemos essa feijoada, foi um sucesso. E conseguimos o dinheiro para pagar a outra e conseguir dar o calção da outra casa, né? E assim a gente conseguiu alugar a casa maior. Com essa casa bem maior, aí começou a chegar gente, mais pessoas, jovens. Aqui, não sei se vocês sabem onde é o Itapari, que é um conjunto que tem direto aqui, nessa rua bem larga que tem aqui, cai lá dentro. Então, dali, como vocês vieram muito jovens, o padre Glailson, a irmã Miriam, pessoas que vocês não conhecem, porque passaram por a comunidade e conseguiram a se encontrar com Deus e com a sua vocação aqui nessa comunidade. Eles hoje é um padre, tem um padre Vanderluz, tem um padres que eram daqui, chegaram com vocês. Já saíram Várias vocações já foram surgindo e saíram daqui. Nós temos 3 padres que saíram daqui. Vocês conhecem o padre Glailson? Alguém conhece? Foi o primeiro. Ele morava ali, para ali, no meio. Itapari, quando eu disse, para lá. Mais para ali,
Ele vivia direto lá na casinha. O pai dele, lembro muito, que o pai dele veio um dia muito furioso. Esse menino quer morar aqui, só quer viver nessa casa. Vamos para casa. Parece a minha família. Parece, né? Como é que tá vendo? Ele passou um cara no pobre do bichinho. Ele tinha 13 anos quando ele entrou na comunidade. Quem é que tem 13 anos aqui? Esse menino? Não. 12. Ah, 12, né? Tem 13 ela. Pois é, da idade dela, quando ele entrou na comunidade. Mas ele amava a comunidade, ele vivia, no dia que ele virou ali, na subida, ele vivia ali, escrevendo, lendo. Ah, ele gostou de morar lá. No dia que o pai dele veio atrás dele, porque ele estava lá, passou um cara muito grande nele, puxou ele e levou para casa. Mas nem isso deixou dele, fez ele deixar a comunidade. Ele saiu da comunidade quando ele foi para o seminário. Hoje é um grande padre, já foi vigário episcopal, hoje é formadores de padre. Ele que forma os padres hoje, lá no seminário, para vocês terem ideia. Quando Deus... Formado em direitos canônicos. Já foi para São Paulo, já se formou em direitos canônicos, sabe o que é isso, né? Você ainda sabe, porque você é uma nova, o menino sabe, diga. Não, eu ia perguntar, né, assim, nesse processo, como foi a questão de vocês identificarem quais os carismas para poder iniciar o grupo? A questão do carisma, como é que vocês viam isso lá no início? Naquele tempo a gente não pensava nisso, nem tinha, porque nós éramos grupo de oração. Porque carisma é comunidade. Quem tem carisma é comunidade. Como nós estamos em descoberta. Já está bem pertinho daqui, um dia vocês vão viver, já estão vivendo, mas vão viver sabendo, com consciência, o que é o carisma da comunidade Misericórdia Divina. Porque naquele tempo não existia, porque era grupo de oração, né, Lúcio? Porque assim, André, o processo, por exemplo, eu fui atraído por um carisma que existe nela, só que eu não sabia, entendeu? Aquela coisa que atrai a gente. Você está aqui por quê? Por que você quer vir? Por que você insiste em vir para essa comunidade? Por que você não vai para outra? Entendeu? Então eu fui atraído, só que nós estamos nesse processo de descoberta o que é realmente o carisma. Hoje eu estou entendendo. Hoje eu estou no processo, estou lendo, estou estudando sobre isso e eu estou começando a entender por que eu estou aqui. Depois desse exame todinho, né? Por que eu estou aqui, por que muitos estão aqui. Por que o grupo de terça tem gente de 22 anos, gente de 30 anos, gente de 25 anos dentro dessa comunidade. Então, nós estamos descobrindo isso agora. Inclusive, chegou um de 22 anos, né? Pois é. Entendeu? Então, nós estamos nesse processo. Quanto carisma, porque o carisma... Só quem descobre o carisma é quem funda uma comunidade. Que tipo de comunidade? É comunidade de vida e de aliança. É uma instituição religiosa. E é o que nós estamos virando agora. Vocês perceberam a seriedade agora? Como é sério? Então nós estamos nesse processo de virar uma instituição religiosa, fundada por ela. É isso que nós estamos contando para vocês. A história lá de trás, como aconteceu. Falou que teve uma coisa que te atraiu para que tu participasse. O que foi assim que te chamou mais atenção para tu fazer parte desse programa? Todo o carisma ele tem uma atração. E eu fui atraído, só que de início você não percebe. Eu poderia estar em qualquer outra comunidade na época que eu fiz discernimento para seguir a Deus. Poderia estar em qualquer outra comunidade. E Deus me botou para essa. O que me atraiu? Talvez seja a necessidade. Eu vi uma necessidade muito grande, Deus me atraiu através da necessidade. Eu vi uma necessidade muito grande, não tinha jovem, não tinha música da renovação realmente, não tinha ministério, e aquilo me atraiu. Aquela necessidade, ela acabou me atraindo. E eu fui fisgado por aquilo ali. Só que por trás disso aí, existe um chamado vocacional. Que é isso que nós estamos descobrindo agora. O que me atraiu, essa necessidade aparente, mas por trás disso tem um plano de salvação, que através dessa comunidade, Deus quer me salvar, Deus quer salvar a minha alma, como a sua também. Entendeu? Então, ele atrai a gente aparentemente de uma necessidade, uma coisa que você vê, uma coisa que te chama a atenção aparente, mas por trás disso aí tem uma vocação, tem um chamado de Deus. E é isso. Deu para entender, mais ou menos?
que é justamente isso, pode ser o carisma, que daqui um dia vocês vão saber e vão viver. Vivenciar na sua vida, onde você tiver, alguém vai isso aqui na comunidade. Hoje já existe. Quase todo mundo da comunidade, o povo veio para fora e disse, esse aqui é da comunidade Misericórdia Divina. O que é isso? Porque você está ligado a um carisma dado por Deus, através de mim, que nem eu sabia que existia. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele vai atraindo os outros através daquele chamado que Ele me fez, Ele faz a outros também. Porque o carisma está em mim, só que ainda não tinha sido descoberto o verdadeiro carisma da comunidade. Porque se não fosse, não existia há 43 anos. Já tinha acabado. Se fosse oba-oba, coisa humana, se fosse uma fundação humana, eu tivesse fundado pela minha vontade, porque eu achava bonito o grupo de oração, eu vou fundar aqui, é bonito, vou fundar. Não, ela não estava mais de pé. Mas não fui eu quem quis, foi Deus quem quis, me chamou e me atraiu de uma maneira que eu não tive escapatória. Tive que dar o sim. Com medo, sem saber, mas deu o sim. E aqui está a comunidade. É por isso que existe. E esse carisma já existe em cada um de vocês. Porque se não existisse, vocês não eram atraídos também para cá. Sabiam? É. Aqueles que vêm uma vez e vai embora e não volta mais, não se identificou com o carisma. Mas aqueles que ficam, o Senhor visgou. Já colocou uma faísquinha do carisma em cada um. Vocês todos têm. A não ser que amanhã você não viu mais. Ai, não. Brincadeira, gente. É para vocês estar muito sério, é para vocês irem. Amém? Diga. Como foi que o início da comunidade, por exemplo, fez a senhora enxergar o serviço dentro da paróquia e a importância mesmo de ter um grupo, de estar acolhendo essas pessoas? Como foi que isso transformou a sua visão assim, de como as coisas estavam acontecendo? Porque, como o Lúcio disse, mas a gente não sabe onde é que vai dar, né? É. Como foi que a senhora enxergou isso no momento que estava ali acontecendo? Eu enxerguei porque cada dia que passava, via mais pessoas me procuravam e a necessidade ia crescendo de evangelizar. E o desejo no meu coração de evangelizar. Porque, não falei para vocês não, mas a palavra de Deus que me pegou, que me chamou, me atraiu para viver na renovação carismática, para ir atrás do grupo, foi ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra eu já tinha ouvido muitas vezes, mas um dia na missa, lá no São Benedito, o evangelho era esse, e quando o padre leu essa passagem, aquilo tocou profundamente no meu coração, e eu saí dali decidida. Ir pelo mundo e evangelhar a todas as criaturas. Tanto é que era em ponto de ônibus, era onde eu estava, era em fila. Onde eu estava evangelizando. Agora me lembrei do fato, eu saí lá da minha casa onde eu morava, lá na Cristão Gonçalves, para ir, acho que era para a igreja que eu ia. E tinha uma moça chorando lá no ponto ônibus, se acabando de chorar. E eu cheguei perto dela e perguntei o que ela tinha. Que ela estava daquela maneira, o que era que tinha acontecido. Ela disse, não, porque eu não sou aceita em casa, eu sou isso, aquilo, diz um bocado de coisa e eu estou a fim de me matar. Eu vou por aqui, atrás de me jogar no carro e eu disse, eu dou um viaduto. Você vê o desafio que Deus bota na frente da gente. E aquela moça, enquanto ela não se encontrou, eu saí, fui conversando com ela, chamei ela para ir, levei essa moça conversando com ela, colocando as coisas de Deus, que já estava no grupo de oração, eu já sabia alguma coisa. E conversei com essa moça e tentei tirar aquela ideia da cabeça dela. E ela foi para a igreja comigo. Aí foi, e lá eu pedi às meninas do SOS, que vizinha a igreja de São Bernardo tem o SOS Oração. Vocês não sabem, mas tem. Ainda hoje tem. Por sinal, eu trabalhei lá vários anos, como conselheira. Fiz o curso de conselheira e trabalhei, servi lá, ajudando as pessoas que estavam lá para baixo mesmo. E essa moça eu levei para ela para a igreja nesse dia, conversando com ela, ela já chegou lá diferente. Quando ela entrou na igreja, parece que era outra pessoa. Conversei muito com ela ficou lá na oração, depois levei ela para o SOS, apresentei as conselheiras que estavam lá,
Aí ficaram atendendo ela. Graças a Deus, ela não tirou a vida dela, mas ela estava no ponto de tirar desse dia. Viu como Deus nos usa? Vamos dar uma paradinha, aí quando nós voltarmos vai ser outro tipo de pergunta, tá certo? Eu vou dar uma sugestão. Já tem uma, né? E vou dar outra sugestão. O que é... Pronto, pergunta logo para nós. Pergunte. Misericórdia divina, por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Quando nós éramos só Jeff, só o grupo Jeff, grupo de edificadores renovadores na fé, lembra do nome? Como é? Que é Jeff? Grupo de edificadores e renovadores da fé. Ixi, Maria, não entendi nada. Tudo não, ali. 1, 2, 3. Grupo? Grupo de edificadores e renovadores da fé. Isso, muito bem. Como foi a sua pergunta? Por que misericórdia? Sim. Quando nós éramos só Jeff, um certo dia, a gente... Não. Foi Jeff muito tempo. Já era na outra casa grande, que a gente ainda vai chegar lá. Na outra casa que a gente tinha alugado. Não era mais lá de cima, não. Tinha descido, ela estava naquela casa que hoje tem uma padaria, não tem? Vizinha padaria, não tem uma casa? Que de lá nós vimos para essa. Passamos 22 anos lá, naquela casa alugada. E de lá, Deus nos deu a graça de comprar essa e nós viemos para cá. Ali, naquela casa, quando nós estávamos lá, um dia era o conselho da comunidade. Era eu, Lúcia, a Ana, a Justina, um bocado. Vamos orar, porque era só grupo. A renovação carismática nos visitava, a gente ia para lá, e eles disseram que nós não podíamos ser só grupo de oração, porque quantos grupos eram naquele tempo? Era muito, era 5 ou era 6 grupos de oração. Só jovem, a gente tinha mais de 150 jovens, né? Você não conhece o salão de lá, algum conhece, mas era lotado de sábado, lotado o salão de lá. Como daqui lá na sala de janta, o salão de lá. E largo, mas era essa largura, como seja esse salão, até na sala de janta, sei lá. Então... Aí, cara, vender lá, caindo lá. Então... Tu eu que eu tô falando. Quando a renovação nos chamou para a gente fazer, nós fomos para a reunião e eles nos deram uma ficha para a gente preencher. Preenche essa ficha, todos os dados, como começou, tudo, quantas pessoas tem, quantos grupos tem, tudo, todos os quesitos que eles perguntaram, nós preenchemos e mandamos para lá, para a renovação. Eles ficaram lá mais ou menos um mês ou mais com essa ficha, depois eles nos devolveram. Quando eles nos devolveram, já veio dizendo, vocês não são mais grupo de oração, vocês são comunidade de renovação carismática católica. Ore e peça o nome para botar na comunidade de vocês. Aí quando nós entramos na capela, no conselho da época, entramos na capela 3 dias, assim, não em seguida, mas 3 vezes nós entramos no conselho para a capela para rezar, e no 3º dia, quando nós saímos, nós escolhemos o nome. Achamos por bem botar o nome nos papéis, cada um que sentiu no coração, botasse o nome que Deus tinha colocado no seu coração. E colocamos nos papéis, botamos, aí foi tirado. Aí foi Comunidade Católica Misericórdia Divina. Tinha comunidade Água Viva, tinha comunidade não sei o quê, comunidade não sei o quê. Mas o que saiu para nós, dado por Deus, foi Comunidade Católica Misericórdia Divina. O nome foi esse. Amém? Amém. Vamos merendar.